Olá você, está no ar mais uma edição do Potiguar Notícias. Muitíssimo obrigado a você que nos acompanha pelo rádio. Um abraço para você que nos acompanha pela TV e também pelas redes sociais. Muitíssimo obrigado pela sua indispensável companhia. A gente começa sempre recomendando a leitura dos colunistas do portal Potiguar Notícias, www.potiguarnoticias.com.br. Acesse aí, leia Wellington Duarte, Cefas Carvalho, André Nogueira, Ana Paula Campos e muitas outras pessoas bacanas que escrevem diariamente sobre o Brasil, e também tem de Portugal, com Liliana Borges, Evandro Borges e Liliana Borges, direto de Portugal, escrevendo suas impressões sobre a terra de Camões. Acesse www.potiguarnoticias.com.br, fique bem informado e ainda acompanhe os belos textos de diversos colunistas. São 20 colunistas das mais diferentes linhas de pensamento, escrevendo no Potiguar Notícias. Olha, no programa de hoje nós vamos falar sobre dois temas fundamentais para a sociedade. Um tema fundamental é educação, e para falar sobre educação no segundo bloco estará conosco o professor Mário Sérgio do Salesiano, diretor do Salesiano. Neste primeiro bloco nós vamos conversar com o presidente do Sindicato dos Médicos, com o presidente do CIMED, doutor Geraldo Ferreira, sobre esse tema grave que é a Covid-19, e eu já começo aqui agradecendo, doutor Geraldo Ferreira, pela sua presença mais uma vez aqui no Potiguar Notícias. Tudo bem? Meus cumprimentos, Pinto Júnior, meus cumprimentos aos que nos acompanham pelas redes de televisão, pelos rádios espalhados, pelas mídias sociais. É um prazer voltar ao seu programa. O prazer é todo nosso, e o senhor se dispõe a vir aqui no momento que realmente nossos ouvintes, as pessoas que nos acompanham, precisam de ouvir a sua palavra como uma pessoa dedicada a salvar vidas a sua carreira inteira. E a gente está vivendo agora um momento em que não somente o Brasil, o Rio Grande do Norte, mas o mundo está correndo, né, as pessoas em todo o mundo estão correndo risco de vida, né, todos nós, em função do coronavírus. A segunda onda é para valer mesmo, né, doutor? Os números são assustadores. De fato, nós temos... inicialmente nós tínhamos história de repique, de não sei o quê, mas quanto mais a gente estuda e quanto mais vê a evolução, mais a gente caracteriza como uma segunda onda. Aí, essa semana eu conversando com alguns jornalistas, me disseram, mas quando é que terminou a primeira onda? Bem, nós tivemos um refluxo acentuado a partir do final de junho, né? Nós detectamos isso em visita, por exemplo, ao São Lucas, onde de uma semana para outra a procura caiu mais de 50%. Passamos aí julho, agosto, setembro, outubro e até a entrada de novembro, né, com quedas continuadas nos índices de infecção e nos índices de mortalidade. Isso, transmissibilidade e mortalidade. Com as passeatas, as aglomerações de campanha, já se pressentia que podia haver uma mudança, mas ela realmente aconteceu e acompanhada da mudança no mundo. Por isso que a gente não pode ser apenas um repique das campanhas políticas, etc. Mas a essa altura a gente já tinha França, Itália, Espanha, né? Estados Unidos, com índices assombrosos, crescentes, né? Uma inversão da queda que vinha e começou um aumento. E aqui no Rio Grande do Norte, particularmente, nós detectamos nas visitas, por exemplo, a UPA de Macaíba, foi o primeiro ponto que chamou a atenção, onde no dia 16 de novembro, nós tivemos praticamente, do dia 10 ao dia 12, 14, 15, quase zero de procura na UPA. Dia 16 de novembro, aí você começa 20 pacientes e crescente a procura. Então, há, do nosso ponto de vista, uma segunda onda com uma gravidade que a gente pensava ser menor, mas é parecida com a gravidade da primeira, tanto em números absolutos, quanto em ocupação de leitos hospitalares. Apenas a mortalidade, ainda nós temos uma coisa um pouco menor, e esperamos que assim prossiga. No entanto, no Brasil ontem nós tivemos mais de 900 óbitos, né? 900 num dia, né? Num dia. Isso é realmente muito preocupante e chama a atenção para a nossa necessidade de cuidados redobrados. Todos os métodos que nós tivermos de procura, de testagem precoce, de tratamento o mais cedo possível, para que nós possamos evitar os óbitos.
até nós termos a vacina. Doutor, aí também havia uma ideia de que as pessoas mais jovens seriam mais resistentes, mas passou a morrer jovens também. Eu queria que o senhor falasse sobre isso. Como nós temos uma contaminação até maior dos jovens agora, porque nós tivemos a abertura das áreas de lazer, não é? Existiu inclusive algumas colocações dos meios de comunicação, onde a classe média, que tinha tido a possibilidade de ficar mais em casa, tinha se libertado e tinha ido, vamos dizer assim, ao lazer, não é? Porque uma coisa que a maioria dos estudos mostram é que a abertura do comércio, Pinto Júnior, ela não afetou tanto, não é? Nós tivemos a maioria do comércio como um todo aberto dentro de regras de segurança e nós não tivemos ali nem de julho a novembro alterações. Sim. Quer dizer, funcionou a abertura do comércio, não é? Até dos shoppings, que era um grande receio, um grande medo, mas funcionou. Funcionou. Agora, o lazer, a abertura das possibilidades de festas com aglomerações maiores parece ter um impacto. Mas não é só isso também não. O fato é que era previsto a possibilidade de uma segunda onda, como é previsto a possibilidade de uma terceira onda. Essa notícia é muito ruim e eu não tenho ouvido ainda. Pode realmente ter uma terceira onda, mas aí nós já teremos a vacina, né, doutor? É nossa expectativa, não é que isso seja quebrado antes. E por que é que se fala na terceira onda? Porque mais ou menos acompanha a epidemia da gripe espanhola, não é? Sim. A gripe espanhola ela se resolveu em torno de 2 anos. Mas houve esses repiques chamados ondas, né? Então houve até uma terceira onda. Então há uma possibilidade. Sim. Porque sempre que aparece uma segunda onda, se tomam medidas, como estão se tomando agora, medidas restritivas. E as pessoas fazem um refluxo para as suas casas. Mas é quase inevitável de que quando isso começa a amenizar, as pessoas voltem de novo se aglomerarem, né? Então se fala até nessa possibilidade. Ela é discutida, eu estava até revendo algumas coisas que eu publiquei, e desde ali, antes de junho, março para abril, a gente chamava a atenção de que nós estávamos num crescente de uma primeira onda e tínhamos que tomar cuidado, porque nós tínhamos riscos de segunda e terceira onda, e a segunda veio, realmente nós efetivamente estamos passando por ela. Número de óbitos ainda num relativo controle. Por exemplo, ontem no Rio Grande do Norte, a estatística de hoje, tivemos 3 óbitos, não é? Não é ainda aqueles números assustadores, acima de 10, etc., que já seriam muito para o Rio Grande do Norte. São 3 óbitos. É muita coisa, considerado do ponto de vista individual, não é? Porque cada morte, o que ela afeta, a dor que ela causa nas famílias e nos amigos é muito grande, não é? Mas, numericamente, ela está na faixa ainda de uma certa estabilidade. Ela ainda não está crescendo num ritmo como cresceu no Sudeste em algumas regiões. Apesar do mapa lá da Globo apresentar o Rio Grande do Norte como crescente, nós temos ainda um crescimento no número de infectados, na transmissibilidade, mas os óbitos nós ainda temos um certo controle, o que não significa que seja definitivo, porque há uma curva, aumenta a transmissibilidade, aumenta a necessidade de leitos e depois podem aumentar a quantidade de óbitos. E esses óbitos, ele está respeitando aquela ideia que se tinha antes de que o vírus tinha uma preferência por quem tem mais idade ou não? Nós ainda temos, em relação tanto ao número de infectados, quanto à transmissibilidade, quanto ao número de óbitos, nós tivemos uma conversa com o estatístico Fernando Amaral, um professor da universidade. Eles guardam relação interessante, viu, Pinto, com alguns fatores, como adensamento, não é? Sim. Então, Natal, a gente vê que Natal, apesar dos esforços feitos, do tratamento precoce instituído, mas Natal, ele lidera o número de óbitos, porque Natal é muito adensada, não é? Então, é diferente do interior do estado. As cidades são maiores, né? O município de Pureza não teve nenhum caso ainda, né? Um município muito mais rural do que urbano. Isso, né? Então o adensamento é uma coisa que tem um peso muito grande. A idade, não é? Onde você tem populações mais idosas é outra questão também que impacta muito. E neste trabalho dele, ele encontrou uma relação muito grande com fumantes, não é? Sim. É outro detalhe que é pouco divulgado. Normalmente se conversa muito sobre o diabetes, não é? Que é a tempestade inflamatória.
diabetes, os cardiopatas, porque dá uma miocardite também. Quem tem gordura no fígado parece que tem uma relação. O obeso é realmente uma coisa crítica, dificílima. Mas ele encontrou uma correlação muito grande com fumantes. A gente sabe que DPOC, que as doenças pulmonares obstrutivas crônicas, como enfisemas, bronquites crônicas, até tinham uma gravidade. Mas o fumante, só fumante, a gente não tinha ainda uma coisa. Mas nesse trabalho dele, ele encontrou uma correlação muito grande. Então, é importante levarmos em consideração esse fator de risco também. Então, há uma mortalidade que está mais associada a esses grupos. Mas, vez ou outra, a gente está sendo surpreendido com pessoas onde a gente procura as comorbidades e não encontra, né? Aí, então, realmente, esse vírus é muito imprevisível. Embora obesidade, diabetes, doenças cardíacas, fumantes, idosos liderem o número de óbitos. Mas muita coisa ainda vai se descobrir sobre esse vírus, né? Em termos de características. Porque a mortalidade do vírus, ele entra nessa tempestade inflamatória, não é? Onde ele encontra um terreno extremamente propício no obeso, no diabéticos, né? No hipertenso, ele encontra um terreno muito propício para ir, mas ele tem também os fenômenos tromboembólicos, né? Tanto que hoje quase se recomenda também o uso de medicações profiláticas, tipo aspirina, como o cardiopata usa, não é? O cardiopata é recomendável você tomar ali 100 miligramazinho de a famosa aspirina infantil, né? O melhoral infantil, né? Que ali já faz, vamos dizer, vamos usar uma linguagem leiga, uma certa diluição do sangue impedindo esses fenômenos. Então, há uma certa recomendação, embora, né, no curso da doença mesmo, o que se recomenda é a heparina para evitar esses fenômenos tromboembólicos. Então, é um vírus com muitas características novas e demanda todo o cuidado, todo o estudo, todo o envolvimento, todo o esforço da medicina para tentar salvar vidas, porque ele é traiçoeiro. E a vacina? Nós temos aí algumas vacinas sendo colocadas, tem polêmica em relação a isso, foi politizado esse tema. O governador de São Paulo, com o presidente da República, fala da nacionalidade, fala-se mais da nacionalidade da vacina do que do efeito da vacina. Qual o senhor, como médico, qual é o seu olhar sobre cada vacina colocada até agora como perspectiva de chegar ao Brasil? Olha, primeiro as vacinas como um todo são talvez um dos maiores eventos na área de saúde da humanidade. Então é uma coisa formidável as vacinas. Quais são os questionamentos que se levantam? A pressa, não é? Nós estamos desenvolvendo vacinas num curtíssimo espaço de tempo, talvez ainda, tanto que a maioria está sendo aprovada em caráter emergencial, não é? Sim. Daí que outra polêmica que se levanta, também absolutamente desnecessária, é a questão da pessoa que vai tomar vacina autorizar. Eu vou fazer uma defesa aqui do meu ponto de vista médico. Se é em caráter emergencial, as pessoas, na verdade, elas precisam ter consciência de que é em caráter emergencial e como qualquer procedimento médico, você vai no hospital extrair uma unha, fazer qualquer coisa, você tem que autorizar, não é? Então não há nada demais, está se criando outra polêmica. No Brasil tudo está se levantando essa questão da política com intensidade muito forte. Não há nada demais no cidadão autorizar. É inclusive protocolo científico, médico, que qualquer cirurgia, qualquer procedimento que você vai fazer, o paciente autoriza, porque ele é o dono do seu corpo. Isso não vai aqui nenhum questionamento sobre a necessidade da vacina. Ela é uma necessidade. E sem ela, nós provavelmente incorreríamos no risco de uma terceira onda, que nós não estamos livres dela, mesmo com a vacina. Então entram vários componentes, por exemplo, preço, não é? Essa vacina de Oxford, que o governo federal está desenvolvendo com a Fiocruz, prevê-se um custo de R$20 por dose. A maioria das vacinas são 2 doses, né? Apenas a da Johnson é 1 dose. A maioria das... Então, sim, é R$20. A vacina, essa que a Europa aprovou, a Inglaterra e Estados Unidos, que é a da Pfizer, essa custa R$100. Então, esses cuidados, na verdade, eles são necessários. Por mais ansiedade que nós tenhamos com a chegada da vacina, é claro que fatores econômicos pesam, não é? Claro. Agora,
o país também não pode ser deixado para trás, porque a ansiedade é muito grande. Quando você vê as filas para o pessoal ser vacinado na Inglaterra e nos Estados Unidos, e o Brasil esperando, dá-se a impressão de que o povo está abandonado. Então, é justo, inclusive o governo, eu acho que apresentou hoje, né, o plano de vacinação, envolvendo todas, inclusive a Coronavac, né, que é a vacina do Instituto Butantan, com o governo de São Paulo, que, apresentados os protocolos, se ela estiver bem, não há problema nenhum. Não é porque é chinesa que ela vai deixar de ser usada. Inclusive, a ideia de se colocar é porque a China deve aprovar essa semana, né? Então, ela aprovando, abriria brecha que, mesmo sem a autorização da Anvisa, ela pudesse ser utilizada no Brasil. Então, você imagine, o governo federal estaria em maus lençóis, né? Pelo discurso que o presidente faz, né? Se nós tivéssemos a população de São Paulo sendo vacinada e o resto do Brasil olhando, o presidente realmente estaria em maus lençóis, né? Então, é justo que realmente nós tenhamos essa expectativa. E sobre a vacina, eu já me antecipo. Algumas pessoas, numa das minhas entrevistas, me perguntou ao vivo se eu tomaria. Sim. Se tiver aprovado, obviamente sim, né? Claro. Embora eu tenha direito e a população tenha direito de saber que há efeitos colaterais, não é? A vacina mais, vamos dizer, em evidência, que está sendo usada na Inglaterra e Estados Unidos, é a da Pfizer. Aquela que você mantém ela a menos 70 graus. Mas ela dá uma reação importante que a população tem direito. Quais são as reações, doutor Geraldo? Essa reação que está chamando muita atenção é a paralisia facial, né? Paralisia de Bell, que eles chamam. Então, como é que você vai deixar uma população se vacinar sem ela ter consciência, né, disso? Você toma uma vacina dessa, 2 dias depois você está com o lado do seu rosto paralisado. Não é? Mas isso é reversível, né? É por quanto tempo graças fica? A Deus. Varia. Varia. Mas gera um estresse, né? Gera um estresse, vai precisar de fisioterapia, etc. Tudo. Mas toda vacina, via de regra, tem alguns efeitos colaterais. Na verdade, a importância da vacina é porque, no grosso, ela vai salvar muita vida. Fala-se em 70%, já se pode dizer isso com segurança? 70% de proteção que a vacina traria. Isso é científico já? Já dá para fazer essa afirmação ou ainda é Olha, cedo? Nós tivemos essa da Oxford, que foi uma pena o que aconteceu com ela, porque houve um erro, né? E isso tirou um pouco a credibilidade dela. O erro foi o seguinte, são 2 doses. Se usou a mesma dose 2 vezes e deu uma proteção de 70%. Quando se usou por erro metade da dose na primeira e a dose completa na segunda, deu 90% de proteção. As outras normalmente dão de 90% a 94%. É uma boa proteção. Sim. Na verdade, o grande receio são os efeitos colaterais que precisam, às vezes, de tempo para se manifestar. Essa seria a grande preocupação. Mas nós vamos ter aí, à disposição do Brasil, a Oxford, não é? Sim. Produzida pela Fiocruz, teremos a Coronavac pelo Butantan, o governo parece estar comprando alguma coisa da Pfizer também, dessa que já está em uso na Inglaterra e Estados Unidos. Então, eu acredito, pelo que o governo colocou aí, que de fevereiro até junho deverá ter vacinado pelo menos 70 milhões de pessoas no Brasil. Já dará uma certa, vamos dizer, um certo refresco na epidemia, né? Ou seja, nós teremos alguma segurança. Eu queria dizer também que foi engraçado que uma das pessoas que me perguntou se eu tomaria a vacina, né? Antes de eu dizer que tomaria, que realmente tomaria, ela disse, eu já estou aqui em casa andando sem cueca esperando a vacina. Ou seja, estão ansiosos. Já estou ansioso. Igual, venha de onde vier, venha da China, dos Estados Unidos. Seja no braço, seja na nada, qualquer canto. Qualquer canto que seja bem-vindo e que tenha realmente essa eficácia de 95%. De 95% de eficácia, né? De eficácia. Isso é o que a gente espera. Doutor Geraldo, qual a pergunta que eu não fiz sobre essa questão da Covid-19 que o senhor acha fundamental compartilhar com os ouvintes e os espectadores do Potiguar Notícias? São os cuidados que não podem ser esquecidos, não é? Realmente, todo mundo muito ansioso pela vacina, mas até a doença lá continua. Não é? Então existem as 6 regrinhas básicas, não é? Vamos falar das 6 regras. Então você tem o uso do álcool gel, o uso da máscara, né? Distanciamento, 1,5 metro entre as pessoas, evitar aglomerações, não é?
procurar tratamento médico quando tiver, e isolamento dos que estiverem com sintomas. Isso e deixar ir para a balada, para a farra, depois de vacinado. A aglomeração, se evitar ao máximo, e quem for promover qualquer evento, seguir as recomendações das vamos dizer, autoridades sanitárias. Sem isso, a gente está correndo um risco muito grande. Não é? Apesar de, relembrando, a mortalidade em jovens e em crianças é muito baixa. É verdade. Mas quem se contamina pode trazer também para os grupos de risco, para as famílias, para os idosos, para os que são acometidos de alguma doença. Então, vamos nos cuidar, não é? Esse é o segredo para a gente chegar vivo e bem até a vacina. Que assim seja. Dr. Geraldo Ferreira, presidente do Sindicato dos Médicos no Rio Grande do Norte, queria agradecer mais uma vez a sua presença e quero que o senhor volte outras vezes aqui para ir esclarecendo de forma continuada até a gente sair fora dessa situação que nós vivemos aqui com a Covid-19. Muito obrigado. Agradeço a sua atenção também, estou à disposição e torcendo por todos para que breve a gente possa superar essa doença terrível. Muito obrigado ao Dr. Geraldo Ferreira, presidente do Sindicato dos Médicos no estado do Rio Grande do Norte. Nós vamos a um rápido intervalo comercial. Em 1 minuto nós voltaremos com o professor do Salesiano, diretor do Salesiano, Mário Sérgio.